Neste Bitalk vamos falar com o Luís Almeida Fernandes, ex-McKinsey, ex-diretor do SNS 24 e agora candidato às legislativas pelo Volt Portugal. Porquê é que os nossos médicos e enfermeiros não recebem bem? Porquê é que nós nunca conseguimos colocar os professores nas escolas? E por onde é que caminha a Europa? Será que estamos condenados? Vamos ver. E porquê não conseguimos trazer esse tipo de gestores para o público? Vai ter uma vida um bocadinho miserável durante os anos em que lá estiver, em termos de crítica, exposição, por aí fora. A pessoa vai gastar 70% do seu tempo a resolver coisas que não têm interesse nenhum. Porque nós estamos habituados a ter escândalos. Não, o que tu arriscas-te aqui é provocar mais escândalo, porque efetivamente quando estás a escolher pessoas da tua confiança, como não tens pessoas suficientes da tua confiança para colocar nesses sítios, começas a pedir conselhos, não é? Portanto, são os amigos dos amigos. Quando tu queres ter um pau mandado, vais acabar por contratar pessoas menos competentes. Luís, como é que alguém que está nos Estados Unidos a fazer a sua vida, imagino que ganhavas bem nos Estados Unidos, decides vir para Portugal, para o serviço, para o SNS, e agora estás envolvido num partido? O que é que aconteceu aí? Tiveste um flip? Bateu com a cabeça em algum sítio, de certeza. Houve aí uns 3 anos que estão esquecidos. Ok. Que eu passei 3 anos no Quénia no meio disto. Está bem, foi tipo sabático. Foi sabático, sim. Sim, foi pela minha mulher, porque ela trabalhava em saúde pública em países em vias de desenvolvimento e queria muito estar no terreno. E então vivemos 3 anos no Quénia, que foi muito interessante. Mas também ganhava bem no Quénia, porque mantive a mesma linha de trabalho. Só que eu decidi, foram 2 decisões diferentes. Decidi vir para Portugal pelo costume, que são razões pessoais. Tenho uma mãe com 80 anos, sou filho único, tenho uma filha com 5 anos e, portanto, já não fazia sentido estar a deixar a neta e a avó longe uma da outra. O meu pai, entretanto, também morreu, portanto, fazia mas mesmo isso sentido não é estar bem a cá. razão, porque tu trabalhaste 16 anos na McKinsey, seguramente também conseguias vir para Portugal e estás a trabalhar para uma empresa qualquer internacional, seguramente tinhas currículo para isso, mas tu decidiste vir mais num sentido quase de missão, eu diria, não é? Exato, essa foi a segunda parte da decisão, que foi, ia com 5 anos de sócio da McKinsey, achei que já tinha visto o que tinha a ver como a McKinsey funciona, e apesar de estar a adorar o que estava a fazer, sempre gostei, pensei que tinha uma oportunidade única, porque uma pessoa nos 40 que pode ter uma segunda carreira com liberdade absoluta, porque eu financeiramente estava bem, é uma oportunidade que me parecia um disparate perder. E a segunda carreira que eu queria era serviço público. Portanto, eu queria fazer coisas exclusivamente para servir as pessoas. Porquê? Porque Isso é o give back? nem é tanto o give back, é das coisas que me fazem sentir mais feliz Ok. e que me dão mais liberdade e que trazem mais clareza no processo de decisão. Sentiste isso no Quénia? Não, senti isso quando cheguei cá. Ok. Porque no Quénia ainda estava no meio do capitalismo a trabalhar para a McKinsey. Mas quando decidi saltar da McKinsey, que foi quando cheguei cá, senti uma liberdade enorme e uma satisfação de estar a pensar exclusivamente o que é que pode ajudar mais os outros. Isso foi quando chegaste a Portugal e viste isto? E ficaste tipo, não, eu tenho que ir para o serviço público, isto está uma desgraça. Sim, quer dizer, eu, para ser sincero, como estive no Quénia no meio, eu quando cheguei cá pensei que isto era a Suíça. Funcionava tudo. A comparar ok, com o ok. Quénia, funcionava tudo. Sim, mas ainda te lembravas dos teus tempos nos Estados Unidos e... Nova Iorque também é um bocadinho selva urbana, em que também não é a Suíça. Portanto, Ok. Portugal tem coisas muito boas, muito, muito boas. E eu cheguei cá e não senti o país está em desespero absoluto e precisa de mim. Não foi isso que eu senti. Senti há coisas muito importantes a fazer, e eu posso contribuir. E portanto arregacei as mangas e pus mãos à obra. Ok. E agora estás envolvido num partido, que é o Volt Portugal, não é? E és candidato ao Parlamento. Sim. E é aí que tu queres, é aí que tu sentes que podes dar o contributo ao país, melhorar algumas das coisas que nós precisamos de melhorar. Não. Não?
onde eu sinto que eu consigo dar o máximo contributo é como gestor, que é o que eu sempre fui. Ok. E portanto, Que é o que faz falta no nosso governo, não faz? que é o que faz falta. E a oportunidade que eu tive primeiro foi uma oportunidade excelente, porque eu trabalhei sempre muito virado para saúde digital. Nos Estados Unidos foi a minha carreira toda, e mesmo quando estava no Quénia, eu não trabalhei muito no Quénia. Trabalhava com Singapura, África do Sul, Europa, Estados Unidos, em saúde digital. E quando cheguei cá, convidaram-me para ficar à frente do SNS 24 e do Centro Nacional de Telesaúde, que era perfeito, porque permitia-me ter uma agenda ambiciosa de coisas que vão dar muito valor às pessoas, e portanto fiquei entusiasmadíssimo. O que aconteceu foi, houve ali umas trocas administrativas, políticas, se quiseres, e eu percebi que tudo o que eu estava a fazer não ia ter impacto. Muitas das coisas começaram a ser bloqueadas e eu Não ia percebi... acontecer, simplesmente. Não ia acontecer. Ok. E portanto, a partir do momento em que eu percebi isso... Ou seja, deixa eu ver se eu estou a perceber. Tens um serviço público, que é o Serviço Nacional de Saúde, onde tu estás, foste nomeado para lá, portanto foste convidado, suponho. Estavas a ser pago por fazer um determinado trabalho, determinados projetos, e Tinha ideias de coisas que e sabias que aquilo não... Às tantas ficaste a perceber que aquilo não ia ser nada implementado, é isso? É. Porquê é que não te despediram? No fundo despediram-me. Ok. Porque não vale a pena estar a gastar dinheiro com alguém ou com uma equipa que está a implementar uma coisa, ou melhor, que está a fazer uma coisa que não vai ser implementada. Ou isso é implementar normal. outras coisas que têm menos impacto. Mas o que aconteceu foi... Eu era um agente muito estranho. Não era costume haver uma pessoa como eu na máquina do Estado e muito menos nos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Eu era muito estranho. Tanto porque pelo o meu estilo profissional e como pela minha liberdade. Porque eu obviamente não estava lá pelo salário, não precisava do salário e tinha como exclusiva missão a implementação de coisas com valor para o público, o que me tornava incontrolável. E eu acho que o que aconteceu em certa medida foi que perceberam isto é muito arriscado, e então começaram a cortar o potencial de execução dos meus projetos, sabendo que era o fim da linha. Havia um mandato que eu tinha combinado com o antigo presidente da SPMS, em que eu ia implicitamente ajudar a gerir os 300 milhões de PRR que vinham para a SPMS. Não a gerir diretamente, mas a controlar um bocadinho para garantir que era bem usado e bem implementado. E essa foi, no fundo, a última gota. Quando disseram, não, tu não vais estar a fazer isso, eu percebi, pronto, isto tirou o impacto de muito do que eu ia fazer. Porque a capacidade de alocar bem e investir bem 300 milhões é uma coisa que tem um potencial transformador para o país. Tirando isso da equação, ficaram coisas muito mais pequeninas. A questão aí repara, há exemplos, pelo menos conhecemos, já falámos sobre aqui uma vez aqui, sobre um exemplo concreto na administração pública em que alguém vindo de fora teve um grande impacto transformador. Estou-me a referir às finanças, portanto à autoridade tributária, quando foi chefiada pelo Paulo Macedo. Portanto, e que efetivamente conseguiu implementar um conjunto de iniciativas, sobretudo iniciativas de transformação tecnológica, que permitiram que hoje em dia as finanças sejam muito eficientes, cada vez mais eficientes do mundo, não é? Que nós temos. Infelizmente, só temos as finanças tão eficientes e não temos outros serviços que trazem valor às pessoas com a mesma eficiência. Que era preferível, não é? Que é para cobrar tão cá sempre, para dar às vezes, não é? Isso, eu acho que isso só foi possível porque deram de facto liberdade a essa pessoa para fazer o que tinha a fazer. Portanto, ou seja, teve um patrocínio político, diríamos assim, ou seja, alguém em cima que mandava e que tinha capacidade de mandar, que deu um mandato claro a essa pessoa e que lhe deu as ferramentas e os instrumentos para que pudesse fazê-lo. Portanto, é possível no serviço público fazer mudanças, não é? Tu, pelos vistos, não tiveste, foi quem fizesse esse patrocínio, ou seja, quem tivesse a dar-te esse mandato claro.
Essa confiança, né? Portanto, tu estavas lá como mais voluntarioso, diremos assim, a mudar as coisas do que propriamente a emissão de alguém que queria de facto alterar as coisas, é isso? Concordo completamente. Uhum. Eu acho que quando há uma situação em que as pessoas com o poder político decidem, eu quero fazer uma agenda muito transformadora e preciso de alguém que seja capaz de executar, e depois chamem alguém de fora para fazer isso, é uma situação completamente diferente da minha. A minha foi, eu entrei lá e eu é que trouxe a agenda. E portanto é completamente diferente. Yeah, as motivações eram completamente diferentes. Completamente diferente. Mas então agora mais coisas concretas. O que é preciso fazer para manter o Serviço Nacional de Saúde a funcionar como deve ser? É assim tão difícil? Tu que já estiveste um bocadinho lá nos imbróglios daquilo, o que é que se passa? É que as pessoas de fora não conseguem compreender, não é? Que nós cada vez gastamos mais dinheiro e parece que cada vez os serviços são piores, as pessoas que trabalham lá estão cada vez mais descontentes. Tu conheces a área da saúde e estiveste dentro dos serviços do Estado. O que é que se passa? Consegues assim resumir para leigos como nós? Sim, tanto o que se passa muito em discussão pública, aliás, neste momento é tudo salários dos médicos, é o que tem havido nos últimos 5 meses, é a discussão entre o Ministério e as ordens sobre os salários, ou a compensação, que é um tema importante, mas não me parece de todo o tema mais importante. Eu ainda dou agora, trabalho bastante com médicos e dou algumas aulas a médicos também, mais que estão interessados em gestão ou em saúde digital. E eu falo muitas vezes com eles e o que eu ouço constantemente são queixas em relação à forma como o tempo deles é usado. Portanto, o que eles dizem é, felizmente são os mesmos médicos que trabalham no público e no privado, portanto têm comparação direta. E eles dizem, olha, no mesmo tempo eu varia entre 50% mais ou 100% mais cirurgias, consultas, portanto o tempo deles ser usado na prática clínica. Versus burocracia. Versus burocracia ou... No privado também há muita burocracia. Também há burocracia, mas menos, mas burocracia ou frustrações processuais. Portanto, falta uma pessoa, fecha o bloco operatório e depois não se pode fazer não sei quantas operações, depois vem, ou mesmo o processo entre cirurgias para o bloco estar pronto outra vez. Quer dizer, coisas relativamente simples do funcionamento das instituições que não funcionam do lado público e portanto tu acabas por ter Mas não funcionam porquê? São maus processos? São maus processos e mal geridos. Tens um problema do desenho dos processos, tens um problema de capacidade de implementar redesenhos de processos, porque é uma coisa que as pessoas em saúde, o frontline, são as pessoas mais instruídas da empresa. É raro, há poucas empresas assim. Portanto, tu tens médicos que são o frontline e são as pessoas mais instruídas, muitas vezes mais bem pagas, mesmo no privado são mais bem pagos do que o gestor. E portanto a capacidade de conseguir que um sistema desses avance para ir melhorando tem de ser feita sempre com esses profissionais, ainda mais do que noutros sítios, que é uma coisa extraordinariamente difícil de fazer e precisa de gestão muito competente, porque a partir do momento em que os profissionais de saúde olham para o lado da gestão de saúde e não respeitam quem lá está, por que razão for, pronto, perdeu-se o jogo. Então estás a dizer que os nossos gestores no Serviço Nacional de Saúde e nos hospitais e nas instituições não têm as competências necessárias para meter aquilo a funcionar? Varia. Há uns muito bons, eu não vou agora estar a dizer quais são quais. Há uns muito bons, mas se calhar há outros estamos a menos falar bons. de 5% versus 95% que não têm as capacidades. Sim, e não é necessariamente só o CEO, é maquinaria de gestão, e aí começas a ver problemas de talento significativos. Tu não achas que é mais um problema de responsabilidade e autonomia? De quem? Seja de quem for, porque não há responsabilidade e autonomia. Ou seja, no privado tu tens um objetivo, né? Tu estás a gerir um negócio e portanto tens que pagar os salários das pessoas, tens que controlar os custos, tens que saber o que é que está a acontecer no teu negócio. E se falta uma pessoa para fazeres uma operação e tens 7 cirurgias marcadas nesse dia e falta-te uma pessoa, tu vais encontrar uma solução. No privado falta uma pessoa a dizer, falta uma pessoa. Ora, não podemos fazer. Não podemos fazer, não é? É uma questão de incentivos, não é? É um bocado isso. Acho que é isso que estavas a dizer, não é? Sim, mas não devia ser assim, porque efetivamente o que se passa é que quer a gente quer não, no privado a preocupação é o lucro.
é ganhar dinheiro, não é? Portanto, não é a missão seja, de uma unidade de saúde privada é sempre ganhar dinheiro, porque senão não era privada, não é? No público devia ser, não é ganhar dinheiro, mas efetivamente prestar excelentes serviços às pessoas, não é? Resolver o problema de saúde. A questão está como é que se consegue gerir o público mantendo regras da administração pública, ou seja, como é que tu consegues gerir uma empresa, porque aquilo na prática é uma empresa, é uma organização funcional, não é uma organização de pensamento político, de decisões processuais a não sei quantos. É uma organização que tem que prestar um serviço às pessoas, não é? Como tu dizes, tem um front-end muito instruído, tem pessoas que estão à frente daquilo, têm que ser motivadas, têm que se sentir motivadas, não é? Se não são motivadas pelo trabalho, têm que se sentir motivadas pelo dinheiro, não é? Porque não há outra alternativa. Portanto, e como é que tu consegues pôr a funcionar uma organização dessas sem dar autonomia às pessoas para elas decidirem o que é que têm que fazer, não é? Portanto, se eles para comprar um parafuso ou uma seringa têm que pedir autorização a alguém lá em cima, as coisas estão logo a partir da toma. Estou a exagerar, não é? Porque obviamente não tenho que pedir autorização para comprar uma seringa. E por falar em parafusos, não te esqueças que no final deste episódio, para apertares mesmo o conhecimento, nós temos a Extended Version que está disponível no nosso canal de YouTube e nas nossas redes. Não sei se estás a exagerar. Eu conheço um médico que faz cirurgias, um muito bom médico em Portugal, e ele diz: há lá uma ferramenta qualquer específica que ele precisa, não sei os nomes, uma pinça qualquer. Ele diz: eu estou farto de pedir as pinças, o hospital não me dá pinças, eu quero fazer bem o meu trabalho, eu comprei as pinças com o meu dinheiro, eu nas cirurgias uso as minhas ferramentas. Pois, portanto, isso de facto é ridículo, mas deve acontecer muitas coisas deste tipo, não é? Portanto, e efetivamente o que se passa é que tu não consegues gerir um serviço que tem que ser eficiente se não tens capacidade de decisão. E o grande problema da administração pública é que as pessoas não têm capacidade de decisão. Daí tu estás a falar da autonomia, né? Não tem capacidade de decisão, porque tem que sempre reportar a alguém e pedir autorização a alguém para fazer seja o que for, não é? Uhum. Portanto, e isso não é funcional, isso está muito alinhado com a agenda da direção executiva. Portanto, a direção executiva do SNS, que entrou há um ano e picos, e só agora é que teve estatutos, há uns meses, uma das grandes coisas que está a fazer são os CRIs, que são os Centros de Responsabilidade Integrados, e que são, basicamente, eles, num hospital, criam um contrato entre a administração do hospital, ou entre o hospital, e grupos de profissionais responsáveis pela prestação de um certo serviço. Portanto, normalmente cirúrgico é muito óbvio, mas pegam numa equipa de enfermeiros, médicos, auxiliares, e criam um contrato com essa equipa. E é um contrato em que essa equipa fica com incentivos de... É um outsourcing prestação. interno. É um outsourcing interno. E dão bastante autonomia à equipa, acordam exatamente qual é que é o output que é preciso, e depois a equipa também acaba por ter o potencial financeiro, tem um upside financeiro. Isso já começa a parecer interessante. É um modelo interessante. Portanto, a direção executiva da SNS está a tentar isso, e depois também temos as USIFs modelo B, que são o que eram os centros de saúde. Unidades de saúde familiar. De saúde familiar, que eram os centros de saúde, e tem este modelo em que agora está disponível para todos, e é um modelo em que também a equipa clínica fica com um upside financeiro por fazer mais. Portanto, há aqui uns modelos contratuais que estão a ser desenvolvidos. O tema que me parece mais difícil é que a prática clínica, o sistema clínico, é muito complexo. Toda a gente gosta de dizer que tudo é complexo, tudo o que fazem é sempre complexo, mas é realmente complexo o funcionamento interno de um hospital. É quase o mais diferente que podia haver de uma fábrica devido à variabilidade de casos que acontecem e ao número de pontos de contacto que é preciso haver. Imagiologia, uma primeira consulta, uma segunda consulta ao especialista, um tratamento cirúrgico, internamento. Não há um padrão. Pessoa, não há um padrão. É difícil definir padrões, portanto fica muito longe de uma fábrica. É um processo muito complexo de se gerir. Este processo, os privados em Portugal têm vindo a fazer, ao longo dos últimos 30 anos, se calhar um bocadinho menos, um progresso enorme para profissionalizarem, melhorarem estes processos. E nota-se, quando uma pessoa vai a um hospital privado, nota mesmo como paciente que aquilo
não está a funcionar mal. Mas às vezes é subestimado o esforço que aquilo dá. Portanto, o esforço que dá pôr uma coisa a funcionar bem dentro de saúde. Mas os privados conseguiram, portanto, é possível. É possível, mas nós temos também uma sorte enorme, que é, nós temos a gestão privada é muito boa. Os CEOs da CUF, de Luz, Lusíadas, são muito, muito bons. Mesmo. Eu conheço-os a todos, portanto, e digo com total confiança, estão ali dos melhores gestores portugueses. E por que não conseguimos trazer esse tipo de gestores para o público? É difícil atraí-los, mas às vezes as pessoas pensam, porque não se pode pagar, os salários são muito diferentes do público e do privado. Isso obviamente tem alguma relevância, mas a razão principal não é essa. A razão principal é que um gestor desses que vai trabalhar para o público sabe que vai ter uma vida um bocadinho miserável durante os anos em que lá estiver, em termos de crítica, exposição, por aí fora, e não tem a certeza se vai conseguir avançar as coisas o suficiente, porque vai estar bastante à mercê daquilo que se passa nos jornais e daquilo que se passa na política. E mesmo se calhar das próprias dinâmicas do público, né? das guerrinhas internas. As guerrinhas. Né? Se bem que isso também Portanto, existe seja, a no pessoa privado. vai gastar 70% do seu tempo a resolver coisas que não têm interesse nenhum. Que é lidar com stakeholders na prática, possivelmente. Não é? Neste momento, eu acho que foi muito bem conseguido criarem a posição do CEO do SNS, da direção executiva do SNS, ou diretor executivo do SNS, que é o Fernando Araújo. Mas vai ser outra pessoa no futuro. Mas eu acho que foi muito bem conseguido puxarem aquilo que é o ministro para um lado para tratar os temas públicos e de política, e pôr um gestor a sério a tratar da implementação daquilo que tem de ser feito. Obviamente há algum overlap. Fernando Araújo também já apanhou, já teve muitas críticas com as urgências metropolitanas, porque acaba por estar às vezes fechar a urgência num certo período, num certo hospital, e as pessoas que vivem lá ao lado não gostam. Portanto, também tem a sua dose de receber críticas públicas, mas isso até é saudável. E tem muito menos, por exemplo, toda esta temática dos salários dos médicos, ele não tem nada a ver com isso, está do lado do ministro, o que permite que ele continue a fazer o seu trabalho muito bem de implementação, sem estar a passar os dias a pensar naquilo. Portanto, isto ajuda imenso. Quando tínhamos as duas pessoas na mesma, a pessoa não consegue gerir o dia a dia quando está ao mesmo tempo constantemente a tratar. Mas a mentalidade portuguesa não consegue perceber isso, não é? Porque a partir do momento em que eu lembro-me quando se falou disso, o CEO, é literalmente a palavra que os jornais utilizavam, o CEO do Serviço Nacional de Saúde, era visto como um bicho de 7 cabeças, né? Isto agora é o quê? É um privado? Isto agora é para gerir... Ou seja, a própria cultura portuguesa e a forma como nós olhamos para estas dinâmicas, nós queremos que o Estado funcione bem, mas não queremos que funcione como uma empresa. Né? E quando tu usas o termo CEO, parece que estás a puxar as coisas de empresa, e as pessoas ficaram logo, o que é que vem aí? Eu não conheço muito bem o caso de Itália, mas gostava de puxá-lo para a conversa, porque Itália é um país muito, muito especial em termos políticos, não é? Porque é uma democracia parlamentar em que no fundo toda a política e a vida política depende do Parlamento. E por essa via, e porque também tinha uma dispersão muito grande em termos de partidos políticos, acabou por ser sempre um país de grande instabilidade política, em que os governos duravam pouco tempo, portanto estavam sempre a mudar, não é? E talvez por uma questão de autodefesa, o que acabou por acontecer foi que eles conseguiram separar aquilo que é a decisão política daquilo que é a decisão executiva. Que é mesmo que estávamos a falar no caso do CEO. Ou seja, o que eles conseguiram foi que o aparelho de Estado, a burocracia, diremos assim, a decisão, a máquina do Estado, funciona independentemente da política. Portanto, não há, independentemente da mudança de governo, as coisas não mudam, não ficam todas paradas. E isso acho que é bastante interessante. Então, estás a dizer é que os CEOs das várias áreas operacionais do Estado italiano mantêm-se lá independentemente do governo ter trocado lá 3 vezes nos últimos 2 anos. Muitas vezes tem mais poder do que os próprios ministros, não é? Portanto, eu não sei se, por exemplo, na Bélgica não acontece algo semelhante, não é? Porque nós temos o exemplo da Bélgica que teve 2 anos e tal sem governo, não é?
Portanto, que eles nunca mais se entendiam no Parlamento como é que haviam de formar o governo, e aquilo funcionou sem governo, perfeitamente, não fez falta nenhuma. Não sei se não fez falta, porque os governos, no fundo, acabam por ter que dar as direções políticas e no fundo, dizer vamos neste sentido ou vamos naquele sentido. Mas, por visto, aquilo funcionava em gestão corrente e devia ter funcionado bem, porque não vimos manifestações na rua, nem gente a partir montras por causa disso. Se cá por outras razões até andaram. Se calhar o que nós temos aqui em Portugal é caminhar um bocado também para esse modelo, não é? Ou seja, porque se nós queremos ter as coisas que funcionam correntemente, que se queremos ter mudanças que não se fazem com os ciclos políticos, não é? Porque há determinado tipo de mudanças, as mudanças na saúde não se conseguem fazer num ciclo político de 5 anos, não é? Portanto, se cá tem que ser feito em 10, 15 anos. Sim, nós precisamos de 30 anos para construir um aeroporto. Não construímos nada. Não é certo. Ainda está a construímos contar. nada. Ainda Não sei, quando é que começaste a contar? Ainda Se tu- contaste Sei lá. quando foi falado é 50. Eu mandei só o número ao calho, Ainda é estamos a diferente. decidir. Mas também levámos mais ou menos o mesmo tempo para decidir por causa do Alqueva, não é? Já agora. Eu gosto muito dessa abordagem. Acho que funciona muito bem. Se vocês, que são os dois também da área das empresas, é muito difícil ter um board. No fundo, o papel... As empresas têm normalmente um CEO e depois têm um board. Neste caso, muitas board vezes em que Portugal, controla. um conjunto de acionistas. É muito mau quando o board começa a ser micromanaging. É muito mau quando o board começa a querer fazer coisas executivas ou a perguntar ao CEO por detalhes disto e daquilo e a chatear com tudo, porque não deixa o CEO Há trabalhar. alguns Portanto, boards assim. Há Há muitos alguns boards boards assim. assim. E tu sabes logo, quando eles reúnem uma vez por semana, quando o board reúne uma vez por semana, 4 horas. É porque é assim. é porque é assim. Mesmo É que seja porque é uma assim. hora. Precisamente. E isto é uma situação bastante análoga, porque o que nós temos neste momento temos um board que é o sistema político e que é muito guiado pelos mídia, porque é para isso que é esse o dia-a-dia deles, é a reação ao que se passa nos mídia, que depois tenta influenciar o dia-a-dia do trabalho das empresas públicas ou dos organismos públicos. Dos vários CEOs que deviam Mas Dos eles vários tentam CEOs. influenciar porque eles também levam porrada por causa disso. Ou seja, porque as pessoas não se queixam da política, as pessoas queixam-se de casos concretos, não é? É isto que não está resolvido, é aquele serviço que fechou, é este serviço que não está a funcionar. Não sei, as pessoas As pessoas em geral, hã? Não sei, os mídia queixam-se. Os mídia queixam-se. As Mas pessoas normalmente as queixam-se. pessoas queixam-se aos mídia porque não têm voz, então recorrem aos mídia para terem voz, não é? Tenho dúvidas. Tens dúvidas? Sim, eu acho que quem se queixa são os mídia, não são as pessoas. Eu conheço pessoas e falo com pessoas, como todos nós conhecemos e falamos. Pá, e as pessoas normalmente olha, aconteceu mais aquilo. Pá, eu não quero saber. Metam só isso a funcionar, mais um casinho, mais uma treta, isso não interessa. Pronto, ok. Os mídia também têm um papel muito ativo, é isso que estás a dizer, e é verdade. Agora, Não sabem do que falar. o problema de fundo é eles querem se imiscuir e resolver as coisas porque são pressionados para isso. Os Não é? políticos, estás a Os dizer. políticos não têm a coragem de dizer este assunto está a ser tratado pelos serviços competentes. Pá, o que é que eu tenho a ver com essa treta, não é? Sim, mas aí também está a mandar o. Mas nós o podemos ônus. estruturalmente, eu concordo com isso, que é, nós não podemos pedir a um político cuja função em certa medida é manter a opinião pública contente para poder ser reeleito e para o partido ficar bem visto. E depois pedir-lhe, olha, tens de ter aí o cabedal para aguentar a pressão sozinho e deixar quem está a implementar e a fazer coisas mais de longo prazo um bocadinho em paz para conseguirem fazer o seu trabalho. É um pedido difícil, é natural que eles sintam a tentação de ir pedir coisas no dia-a-dia. E eu de facto vejo, por exemplo, as reuniões entre o secretário de Estado competente por uma certa empresa pública ou organismo público e os profissionais que gerem, normalmente são semanais. Tem graça vocês estarem a dizer isso. São semanais. E esse secretário de Estado tem a liberdade não só da contratação, portanto são pessoas designadas pelo ministro e pelo secretário de Estado, como tem também a capacidade de despedir as pessoas, não é? E portanto é uma conversa com o patrão. A conversa em que a pessoa da empresa vem é uma conversa com o patrão. Nós já temos um organismo que é o CRESAP, que é a Comissão de Recrutamento e Seleção de Administradores Públicos. Sim, Neste momento tem a faz por função concurso. Sim. que o que significa é, quando alguém quer designar uma pessoa para ser dirigente
numa empresa pública, não é preciso ser o presidente. Eu fui avaliado pela Cresap como diretor do SNS 24, portanto, qualquer pessoa que tenha um cargo de dirigente, eles fazem um rubber stamp a dizer, sim senhor, o currículo está de acordo, esta pessoa não é um criminoso e tem o perfil, ok, pode designar esta pessoa. O que nós podíamos fazer era dar competências acrescidas a um organismo como este, seja o Cresap ou um parecido, e dizer a seleção, que é aquilo que até está no nome do Cresap, dos dirigentes das empresas públicas, passar a ser responsabilidade do Cresap, que é um comitê, neste momento são pessoas a mais, mas nós podíamos dizer é um comitê de 10 pessoas, tem se calhar 3 CEOs da EDP, da SONAI, etc. Tem 2 ou 3 políticos com representação de vários partidos e tem alguns académicos de topo muito reconhecidos. E este painel vai avaliar um conjunto de pessoas, nomes que vêm se calhar da tutela, portanto do secretário de Estado do Ministro, e vai entrevistá-los, avaliar o currículo, ver as pessoas com quem trabalharam, o serviço que já fez e escolher a pessoa certa com transparência a dizer, está aqui o critério. Mas isso estamos a falar para a linha da execução. Para libertar, estamos depois a isolar a execução do poder político. Claro, porque aí exatamente, temos uma camada que é, em vez de ser o político diretamente que escolhe a pessoa, não, temos ali um... Porque na parte política tu tens as pessoas que vão por confiança política, não é? Sim, mas aí o que o Luís está a dizer, deviam ele ter- está a separar isso, que é o que nós estávamos a falar, Exatamente. que é agarrares. Tens a parte política, ok, eles nomeiam, e eu acho que faz sentido eles nomearem, né? Tu queres nomear pessoas de confiança. Eu, quando vou trabalhar numa empresa, escolho pessoas de confiança para trabalhar. Né? E depois tens a parte que é discussão, e aí já não tem nada a ver com essa Sim, confiança devia ser política. independente, sem dúvida. E o próprio despedimento também devia passar por ali. Portanto, depois, se um secretário de Estado, se alguém quisesse despedir o presidente de uma empresa pública, não podia. Isso tinha de ser também aprovado Mas acho que mesmo esses por esse mandatos, painel, Yeah. para isolar um bocadinho e já não ser diretamente o chefe. mas esses mandatos devia ser por um prazo. Eles são por 3 São. anos, Ok, normalmente. Os cargos de administração são por 3 anos. 3 anos se calhar é pouco. Pois, Sim, para a máquina que é, não é? Uhum. e a designação, essa história do ter de confiança, leva ao Jobs for the Boys. Portanto, o Jobs for the Boys, às vezes as pessoas pensam, isto é muito de, no fundo, a malta da máquina partidária receber um salário, e portanto aí o Jobs for the Boys. Se calhar há uma parte disso, mas uma parte grande do Jobs for the Boys é, eu tenho de garantir que a pessoa que eu ponho à frente destas empresas, destes cargos, é uma pessoa que eu sei que controlo. Porque quando acontecer alguma coisa tem de ser uma pessoa da minha íntima confiança. Não só confiança, mas idealmente até controle direto. É que eu sei que é uma pessoa que eu posso dizer, olha, isto é para fazer e faz. Isso não é positivo. Porque traz normalmente pessoas com competência inferior. Quando se vai pedir a um gestor de topo, olha que és convidado para este cargo, esse gestor de topo normalmente gosta de ter alguma liberdade de execução e gosta de sentir que vai para um cargo em que tem responsabilidades, não é um pau mandado. Mas quando tu queres ter um pau mandado, vais acabar por contratar pessoas menos competentes. Qual é a Vais motivação para ter um pau mandado? Porquê que é necessário ter um pau mandado? Porque é o exercício do poder. Não, mas acho que pode não ser só por causa disso. Não é? Porque nós estamos habituados a ter escândalos, não é? E eu acho que um dos maiores medos dos políticos é os escândalos. É o que é que sai cá para fora quando acontece alguma coisa mal. Então, tendo pessoas que tu controlas, tu queres é diminuir o escândalo. Ao menos não vai dizer nada que eu não quisesse que ele dissesse. Portanto, é precisamente isso. Havendo um escândalo, tu no fundo uma pessoa que estás a Damage designar, control, não é? uma pessoa que estás a designar para um cargo público importante, é uma pessoa que vai ter visibilidade profunda sobre tudo o que se está a passar. Naturalmente, vai ter visibilidade. Havendo um escândalo ou não havendo um escândalo, tu queres garantir que sabes o que essa pessoa está a dizer. Porque tu estás a entrar no risco dessa pessoa de repente. Porque lá está, Foram feitos disparates, isto está tudo mal pensado, a tutela não está a deixar fazer não sei o quê. Todas estas coisas são muito destrutivas para o poder político. E portanto, se tiveres lá uma pessoa que já sabes que pelo menos não vai dizer nada que tu não aproves, sentes-te logo mais confortável, dormes bem à noite. Mas é que a própria definição de escândalo é muito complicada, não é? Se nós formos... Não, o que tu arriscas-te aqui é provocar mais escândalo, porque efetivamente quando estás a escolher
pessoas da tua confiança, como não tens pessoas suficientes da tua confiança para colocar nesses sítios, começas a pedir conselhos, não é? Portanto, são os amigos dos amigos. Pá, e às tantas estás a introduzir, pôr pessoas em lugares visíveis, epá, que não têm mínimo de competências ou não podem lá estar, não é? Portanto, nós tivemos o caso de pessoas que foram nomeadas para o governo e que depois viu-se que não tinham condições, não tinham habilitações ou tinham rabos de palha, pá, que ninguém viu que tinham esses rabos de palha, não é? Portanto, ou seja, não houve um escrutínio sobre quem se estava a nomear, não é? E já para não falar em chefes de gabinete que guardam dinheiro, guardam notas em caixas no gabinete, não é? Quer dizer, isso é de bradar aos céus, como é que isso é possível? Portanto, ou seja, se há uma coisa que falta é compliance, não é? Ou seja, quando estás a escolher as pessoas da tua confiança, pá, tens pelo menos escolher pessoas que tu sabes que não te vão lixar a vida, não é? É isso, é o medo dos escândalos. Mas isso é compliance, ou seja, tu tens de ter um mínimo, mesmo para a confiança política, para nomear tipos de confiança política, devias ter alguém que fizesse o crivo e dissesse, olha, tu confias neste fulano, mas atenção, que amanhã podes ter uma bronca com ele porque ele fez isto, aquilo e aquilo outro. Certo. Há 3 anos. E aí que entrava um bocado o painel. Mas eu tenho um bocado a Mas visão o painel oposta. é diferente. É que a visão que eu tenho é que esse conflito é positivo. É positivo que as pessoas que estão a gerir as empresas públicas e as instituições públicas sejam pessoas isentas, separadas do poder político em certa medida, e que mantenham uma continuidade, como o caso da Itália, mantenham uma continuidade através de governos. Mas é positivo haver essa disparidade. Sim, mas nós estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa, estamos a falar dos executivos da administração pública. Eu acho que ele está a falar agora da parte política. Não é? E que ok. esses sim devem ser isentos e devem vir por concurso e serem muito bem pagos, diga-se de passagem, não é? A mim não me afeta nada, quer dizer, se ele ganhar muito mais que o Ministro ou o Presidente da República, se ele for mesmo muito bom e estiver à frente da saúde, ou estiver à frente da educação, ou estiver à frente de outra área importante, que ele seja muito bem pago. Claro, tem que apresentar resultados, não é? Portanto, se não apresentar resultados, meu amigo, vai a vida que há mais quem saiba, não é? Esta é uma parte, é um lado. O E acho outro que aí lado, estamos bastante de acordo, não é? sim, aí estamos todos de acordo. O outro lado é o lado político, ou seja, as nomeações de confiança política que são feitas pelos políticos e que normalmente, e também concordo que assim seja, faz sentido. Se são nomeações de confiança política, tu vais nomear as pessoas em quem confias. Pronto, e isso estamos a falar da estrutura do poder propriamente político, não é? São os gabinetes ministeriais, os secretários de Estado, blá 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 blá. Que é a gente toda que se vai embora quando muda o poder. E ficam os outros profissionais, certo? Ora bem, mesmo esta gente que vem, primeiro tem uma grande dificuldade em se relacionar com a outra parte profissional, chamemos-lhe assim, executiva. Portanto, e como não tem uma grande dificuldade em se relacionar com essa área, acabam por duplicar funções. Sim, isso é aquele parte que começam-se a estavas a dizer atropelar. das reuniões, estão a falar com o patrão. Não é? Estou a falar. Secretário de Exatamente, Estado, mas estás a falar isto com é o ao patrão. nível macro. Tu tens que ver ao nível micro. Certo. Ao nível micro tens dentro do... Não é só para não ficarmos no fugaz e No fugaz é dentro do concretamente. Ministério tu tens pessoas a fazer coisas que como o Secretário de Estado não consegue que a administração pública de carreira execute determinado tipo de funções, então cria uma estrutura à parte que vai fazer exatamente a mesma coisa e que vão competir entre si e vão entrar em conflito. Ou seja, como não tem capacidade de gestão e de pôr as pessoas, ganhar as pessoas para um determinado tipo de medidas ou de causas, ou seja o que for, acaba por querer acelerar criando uma estrutura paralela. Não é? Ora bem, essa estrutura paralela ou esses cargos, diremos assim, de confiança política não tem nenhum crivo, não é? Pelo menos aquilo que a gente tem visto ao longo dos anos, muitas vezes é aí que surgem os grandes problemas do ponto de vista político. Porque há pessoas que a comunicação social descobre que afinal
afinal tinham isto ou Os tais aquilo ou jobs outro. for the boy, né? Exatamente. Aí sim, muito claros. Epá, e acho que isso também é um problema. O que eu estava a chamar a atenção é que deve haver também uma due diligence séria É essas pessoas. para nomeação política, não é? Sem dúvida. Porque senão é muito grave. Reparem, nós tivemos a queda de um governo e a dissolução de um parlamento por uma situação dessas, não é? Porque era um gajo que colecionava dinheiro dentro de um gabinete. Já não estou a falar da proveniência de dinheiro porque nós não sabemos, mas só isto em si já foi suficiente para o Costa se demitir, não é? Embora quando ele se metiu não soubesse disso. Nós temos uma conversa um bocadinho de, se calhar, negativa, porque é fácil uma pessoa de facto desiludir-se com algumas coisas. Mas o lado positivo é, eu tenho a convicção, e pela minha observação direta, as pessoas que nós temos, até a nível político, mas sem dúvida no mundo da saúde pública, são pessoas sem dúvida altamente qualificadas e muito boas. São pessoas sem dúvida com vontade de fazer coisas boas. Portanto, são pessoas bem intencionadas. A única coisa que está a faltar, e que não é fácil, É gestão. mas é garantir que estas pessoas todas que têm imensa capacidade e que têm imensa vontade de fazer coisas positivas se organizam de uma maneira que contribui para que de facto façam as coisas que querem fazer acontecer, que é a gestão, que é garantir que aquilo está bem desenhado, está a funcionar bem, toda a gente fica contente porque sente que o seu tempo é bem aproveitado, não sente frustrações do dia a dia. Portanto, isto é relativamente simples. Se nós tivéssemos pessoas mal intencionadas ou sem capacidade, então aí era um problema dramático, porque estávamos a falar de 20 anos até vir uma nova geração de profissionais, etc. Não é esse o tema. Eu sou bastante otimista em relação a isto. Aliás, mesmo no mundo político, a ideia que eu tenho dos políticos portugueses é muito positiva. Obviamente há exceções, há sempre uns bandidos. Tu és em um todo candidato lado. a político, tinhas de ter uma opinião positiva. Estou aí para político. És um candidato? És um candidato à política, Sim, portanto. sou mais ou menos. Sim, sou um candidato. Ok. Sou, em rigor, sou um candidato, exatamente. Eu tenho uma boa impressão de toda a gente que já encontrei. Tenho a impressão que são, em primeiro lugar, capazes. Os de topo, acho que é inquestionável. Quando nós vemos as gerações que nós tivemos de primeiros ministros, estamos muito bem servidos em termos de capacidade. Quer dizer, o Guterres era, obviamente vê-se, não é? O homem extraordinário que é, o Durão Barroso a mesma coisa, o Passos Coelho a mesma coisa, o Cavaco Silva também fez coisas muito bem feitas, o próprio António Costa é um tipo inteligentíssimo, cheio de capacidade. Mesmo em termos de moralidade ou de intenção destas pessoas, também me parecem todos no contexto. Então, quando comparamos com políticos internacionais, é o melhor que se arranja, sem dúvida. Têm todos um nível moral. Outra vez, o Guterres é inquestionável, o homem é uma espécie de santo que aí anda. O Cavaco Silva também, eticamente, uma pessoa também não pode reprovar de maneira nenhuma. O Passos Coelho também é um homem impecável. Depois temos obviamente exceções que eu escolhi não referenciar. não mencionar, mas são poucas, e nós vemos o que aí anda e olhamos então para os Estados Unidos, por exemplo, não é? Vemos o Trump, quer dizer, um tipo que tem 91 acusações em tribunal e que está a ser julgado por isto tudo e que ao mesmo tempo está a ser candidato a presidente e que tem aquela imagem toda, é um nível completamente diferente de pelo menos percepção de moralidade, não é? Portanto, nós temos pessoas muito boas também na política. Ou o Biden, que nem consegue andar praticamente. Ou coitado do Biden, sim. Mas o Biden parece um tipo porreiro e que já teve os seus tempos. E que agora... Ele é que já não se lembra desses tempos. Exatamente. E tem azar de ter o filho que tem, não é? Exatamente. Isso também. Mas quer dizer, eu acho que nós não estamos nada mal servidos também do lado político. E às vezes há uma percepção, a corrupção, é um drama em Portugal. Nós factualmente estamos em 33º, acho eu, do ranking internacional do Transparency International. Portanto, as avaliações que há de corrupção não estamos mal. Estamos um bocadinho abaixo dos Estados Unidos, estamos à frente da Itália, da Espanha, da Polónia. Estamos ali bem. A imagem que nós temos, que eu tenho... Somos menos corruptos que esses países. Quer dizer, no topo está a Dinamarca, nós não somos a Dinamarca, clarissimamente. Mas às vezes há uma imagem de, não, isto é uma bandidagem, anda toda a gente ali a meter aos bolsos. Eu pessoalmente não tenho essa imagem. Acho que há muitas pessoas muito boas. Parece-me que o que nós temos é de facto um problema grande de processos públicos. Luís, desculpa, tu podes não ter essa imagem, mas as pessoas têm essa imagem. Pois, que é perigosíssimo.
né? É E se tu perigosíssimo. fores ao Twitter ou se fores às redes sociais e vis o que é que as pessoas estão a dizer, essa é a imagem que as pessoas têm. E Pois quando tem. tu ligas a televisão e vês os mídias a falar e os comentadores todos profissionais a falarem, só falam disso. É constantemente. E por isso é que há bocado, quando estávamos a falar de escândalos, a fazer escândalos, eu não sei se nós não fabricamos também escândalos. Estamos sempre a falar disto. Claro só. que fabricamos. Nós temos claramente, eu acho que há uma falta de profissionalismo nas pessoas políticas que há em todo o país, mas que é admissível no resto do país e não é admissível nas pessoas políticas. Portanto, uma pessoa que tenha um cargo de topo em política tem de só se reunir com potenciais vendedores no escritório, ter uma ata, uma mini ata para cada reunião e ter uma agenda, para mínimo uma agenda do que foi discutido na reunião. Não pode aceitar que lhe paguem, sem dúvida, um almoço de 300 euros, mas nem sequer um café. Portanto, não pode aceitar que lhes paguem nada. Tem de haver uma... isso é profissionalismo. Isso não é, em Portugal não é bem corrupção. É falta de profissionalismo. Cria uma imagem muito má. Isso é uma atitude. É uma atitude. Tem de haver uma atitude, tem de facto de mostrar que são completamente isentos e limpos e transparentes. E depois eu acho que também há uma atitude de... as pessoas têm uma ideia de que as andam a enganar. E têm essa ideia porque andam. Eu vou dar um exemplo. Dia 15 de novembro, o Ministro da Saúde, Pizarro, foi uma convenção de saúde e nessa altura estavam a falar do RSE, que é o Registro de Saúde Eletrónico, e ele disse: eu tenho uma visão já clara para aquilo que acho que o RSE deve ser. E falou um bocadinho daquilo. Aí uma pessoa ouve aquilo e diz: pá, fantástico, o RSE e tal, Registro de Saúde, isto é um espetáculo eletrónico único para cada pessoa. E está no Orçamento de Estado de 2024, vamos fazer o RSE. Só que depois tu pões-te a ver Orçamento de Estado de 2023, RSE. Vamos fazer o RSE. 2022, vamos fazer o RSE. Está bem, Covid é diferente. 20, vamos fazer o RSE. 19, vamos fazer o RSE. 18, 17, 2017, está lá, copy-paste quase verbal das palavras que estão no Orçamento de Estado de 2022, vamos construir o RSE. Aí uma pessoa diz, imagina que tu eras CEO de uma empresa. A questão é, está alguém a construir o Que RSE? está alguém a construir, mas é preciso um certo descaramento. Se fosse CEO de uma empresa e dissesse: olha, para o ano vamos lançar um produto novo e está aqui o produto espetacular. Pá, o board, pá, fantástico, vamos embora, Tocha, estamos contigo. Ano a seguir, pá, para o ano que vem vou lançar este produto. É pá, ó Tocha, mas isto não era o produto do ano passado. É pá, não, mas agora é que é. Pá, está bem, pronto, vá, vamos lá embora. Passado 7 anos... Pá, tu apresentaste ao board a dizer: olha, para o ano vamos lançar este produto. Pá, tu já estavas despedida, a malta ria-se na tua cara, não é? Mas tu estás maluquinho. E nós temos este tipo de situação, porque pronto, as pessoas parece que se esquecem. Porque há memória curta. Há memória curta. Sim, esse é outro problema que nós temos, memória curta, que é um problema que nós vamos falar na nossa versão extended, a seguir a irmos à frigideira. Que tem uma memória muito longa. Que é uma memória Fixa muito inteligente. Olha, temos aqui uma frigideira. Podes escolher. Epá, isto não tens nada mais saudável. Não. Isto é tudo batatas fritas, bacon. Vá o ovo que é. Tens o arroz também, pá. Podes abrir e ler. Podes ler em voz alta? Quem é que achas que vai ganhar as eleições? Estás a falar das europeias, claro, que é as mais importantes que aí vai. Não. A frigideira é muito marota. Quem vai ganhar as eleições? Eu acho que vai ganhar quase certeza o PS outra vez. Okay. E vai ganhar um PS. O Pedro Nuno Santos vai fazer uma geringonça nova e vão governar. Quer dizer, eu não tenho certeza de nada, mas essa parece-me a opção mais provável. Sim, não tens certeza de nada e estás a falar de uma coisa que só vai acontecer em fevereiro e nós estamos a gravar isto um bocadinho antes. Em março. Sim, mas estou a dizer, março. agora estamos em fevereiro. Neste precisamente estamos em fevereiro. Ok. E portanto fica a dica. Bom, vamos continuar já a conversa. Despedir só aqui da malta. Obrigado por estarem desse lado, pessoal. Já sabem, nós continuamos nas nossas redes e até à próxima. Obrigado, Luís. Obrigado a todos. Muito obrigado. Done. Então, como é que isto vai mesmo mudar? E como é que tu imaginas que o Volt realmente consegue ajudar a mudar isto? Porque nós temos estas questões todas dos partidos, né? Nós temos 28 partidos em Portugal. Não, 50 e Nem tal. faço ideia. Confio no teu Acho conhecimento que da são matéria. mais Nós temos registados Nós oficialmente. temos aqui nas notas. Diz lá aí quanto é que são. E daqui a 28 ou 48? Não, 48 é muito, pá. Deve É? ser 28. 25. 25, ok. Né? E
Pá, e na verdade sempre foi PS, PSD, não é? Agora nos últimos anos tivemos aqui umas mudanças, apareceram mais uns partidos, mas na verdade nós andamos sempre nessa dicotomia: PS, PSD, não é? Uhum. Esquerda, direita, blá 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 blá. E depois promete-se tantas coisas. Estavas há bocado a falar do gajo que há 7 anos que está a prometer a mesma coisa. Nós estamos há anos a prometer mudar o Sistema Nacional de Saúde, mudar o sistema da educação. Isto vai ser eficiente. Agora é que as pessoas vão viver bem. Agora é que os salários vão ser bons. Agora é que a carga fiscal vai ser mais baixa. E é cada vez pior, ou não? Uhum. De cada vez pior, não. Cada Acho vez que não é pior, eu também não concordo. Acho que não é. Não? Acho que não. As pessoas não vivem pior? A minha percepção, em primeiro lugar, globalmente, factualmente, o mundo está muito, muito melhor. Sim, isso já discutimos. Nós estamos sempre cada vez melhor. E Mas depois, em particular, por exemplo, em Portugal, melhor do que quando? não, o meu ponto é: se tu falas com as pessoas na rua, as pessoas dizem, nós estamos cada vez pior. É Sim. esta a frase utilizada. Dizem. Não é? Mas, por exemplo, eu tenho 2 famílias que estavam bastante bem, eram classe média bastante razoável desde sempre. Aliás, uma até teve bastante melhor do que isso. Eles podem dizer nós estamos pior do que em 1960. Não, Portugal não está pior do que em 1960. As pessoas estão a viver muito melhor. Então porquê que as pessoas têm esta percepção? Mas vocês concordam que isto é o que as pessoas dizem? Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que há uma parte que tem a ver com aquilo que é publicitado e Mídia. mídia. Há uma parte que tem a ver com isso. E depois há uma parte que tem que ver com tu prestares mais atenção ao que perdes do que ao que ganhas. Psicologicamente, eu acho que somos todos assim. É uma percepção humana, não é? Tens áreas da tua vida que melhoram. Eu Tens acho que áreas da tua vida que pioram. Sim, ninguém fala das más estradas que nós temos em Portugal, não é? Não, e acho que também há Nós temos estradas do caraças. Exatamente, ninguém diz, pá, as autoestradas estão cheias Mas de há buracos. pessoas que se queixam. Ou demoramos 4 horas a chegar ao Algarve. Pá, ninguém diz isto. Porque, não, claro que demoramos 2 horas a chegar ao Não, Algarve. não, a crítica a chegar ao Algarve é porque não temos um comboio de alta velocidade para chegar lá. Com toda a razão. O problema eu acho que o problema também tem a ver com expectativas. As pessoas têm sempre planos, têm sonhos, têm ambições e muitas vezes elas não correspondem, não se concretizam, não é? Não correspondem à realidade. E portanto, isso acaba por se refletir, como nós temos sempre tendência a culpar os outros e não a nós mesmos, seja do que for, não é? Portanto, a tendência é sempre alguém tem culpa. Quando nós nos sentimos frustrados porque não conseguimos fazer algo, dizemos que estamos pior. Mas factualmente, se nós olharmos para os números, quer dizer, o salário mínimo em Portugal são volta de 800 euros. O salário médio em Portugal são 1200 euros. Está bem, mas o salário mínimo em Portugal há 5 anos era quanto? Certo. Aumentou muito o salário mínimo. Mas 1200 euros de salário médio, não é? Tá bem, Como é que tu vives num grande, mas antes não era Lisboa? Antes não era melhor. Nós estamos a falar se é melhor ou era pior. Antes era pior. Não sei, porque os preços estão a aumentar, não é? As Eu acho casas que- aumentam de preço, os produtos aumentaram de preço depois do Covid, não é? Tivemos toda esta inflação e etc. A questão que se calhar é mais pertinente é podia ser muito melhor. E aí estamos todos de acordo. Podia ser muito melhor e tem de ser muito melhor. E o progresso que estamos a fazer não está a acompanhar o ritmo do que podia estar a acontecer e devia estar a acontecer. Porque em saúde, como falámos, mas também a educação também é cíclica. Todos os anos chega a setembro, não temos professores, não sei o quê, os alunos. E depois uma Sempre pessoa a diz, mesma coisa. mas desculpem lá, educação hoje em dia, a educação da maneira como nós a tentamos dar, está completamente desatualizada. Completamente. Há tantas ferramentas espantosas para as pessoas aprenderem de maneiras diferentes. Toda a gente que trabalha com vocês e com eu, em certa medida, em coisas que têm a ver com tecnologia, código, etc., a maneira como se aprende a programar não é sentas-te ali 1 hora e está uma pessoa com um quadro com giz a descrever como é que se programa, não é? Não é nada disto. Uma pessoa deita mãos à massa, tenta, e há uma pessoa ao lado, ou o ChatGPT, que sabe mais que a malta e que vai ensinando como é que cada vez que chegas a um bloqueio, como é que te desenrascas. Portanto, como é que nós ainda temos uma educação que se está a adaptar tão lentamente àquilo que é o potencial didático das novas tecnologias? Pronto, portanto, daí eu digo, sim, temos de avançar muito mais rápido. E temos de parar de falar tanto em setembro, falta professores. Não, mas se tu tens um ciclo, conversa tens um diferente. ciclo de conversa, não é? Tens o verão que são os incêndios, tens depois setembro que é os professores,
depois vêm os problemas da saúde. Começa a saúde no não é? inverno. Porque vem o inverno, mais gripes e as coisas começam a entupir, vem a saúde. Sim, quando não houver nada para depois, falar, enches com depois vêm guerras. as inundações e os maus tempos e não sei o que, a agricultura destruída. E depois, nós temos ciclos. Ciclos Se nós complexos. formos estudar efetivamente a comunicação nos últimos 30 anos, nós vamos ver que temos os mesmos temas a aparecer ciclicamente ao longo do ano. Portanto, e eu não sei como é que os jornalistas têm falta de imaginação porque não conseguem introduzir outros temas, não é? Mas é um facto. Adorava, e se calhar é o que eu vou fazer a seguir. Aliás, só para pegar na conversa política, porque agora também já não estamos na parte central do programa, apesar de estar tudo gravado. Mas vocês podem dizer, pá, Luís, o que é esta maluqueira? Pá, agora decidiste. Mas isso entrar no o Tocha Volt. perguntou-te logo no início, tu não respondeste. Exato. O que aconteceu foi o seguinte: tem muito a ver com o que tu me estavas a dizer antes, que é eu gosto de ter objetivos muito maiores do que eu e senti que estou a contribuir para alguma coisa que tem relevância no planeta real. E é muito difícil fazer isso. Em primeiro lugar, porque é difícil arranjar objetivos. Podias dizer sustentabilidade ou não sei o quê, pá, mas isso já tem muita gente, é fantástico, mas já está muito a acontecer. Também tem muito fugazem. Tem muito, sim, muito. O objetivo que mais me diz, a mim pessoalmente, tem que ver com a União Europeia. A União Europeia é um milagre. Tu saíste da Segunda Guerra, pá, em 1946, com a Europa em cacos. Se alguém se lembrasse de dizer, olhem, mas daqui a 30 anos vamos estar todos numa união destas e pá, diziam, tu és maluco, nem pensar. O que é a Alemanha e a França e a Inglaterra, todos na mesma... Pá, é como se chegasse agora ao Médio Oriente e dissesse, meus amigos, daqui a 25 anos vocês vão estar numa união Médio Oriente. A gente se ria na tua cara. E foi um milagre. E foi um milagre que foi das coisas melhores que aconteceram politicamente no mundo no último século, na minha modesta leitura. Neste momento ainda é mais importante, porque nós estamos a avançar para uma polarização em que a China e os Estados Unidos hoje parece que estão um bocadinho melhorzinho, mas há 3 semanas não estavam, e a tendência está a ser sempre divergente. E portanto tu estás-te a imaginar numa situação em que tens as duas grandes potências em desacordo, para além de que nenhuma delas, por motivos diferentes, são a minha praia, por assim dizer. E depois tens uma União Europeia que é muito mais a minha praia, direitos humanos, mesmo a sustentabilidade, democracia, funcionamento democrático, liberdade também de uma maneira diferente. É muito mais aquilo que eu vejo como o futuro do mundo que eu gostava de ter, mas que está dispersa. Não só está dispersa porque começa por não ter exército, não ter exército. Portanto, cada país ter o seu exército não serve para nada, ninguém quer saber de ti. Portanto, ter um exército único dá-te logo uma projeção diferente. Também não é capaz de tomar posições internacionais em conjunto. Basta ver agora o Israel, Palestina. A União Europeia é incapaz de dizer uma coisa que seja centrada. E, portanto, tens Até esta na União Rússia Europeia. tentaram, mas mesmo assim Até encontraram na um ou Rússia, outro país exatamente. que afinal já não O concordam. que costuma Exatamente. dizer é que a Europa é um gigante económico e um anão político. E é verdade. Mas agora deixou de ser um gigante económico também. Sim, continua a ser muito relevante, mas porque está dispersa. E eu quero contribuir para a União da Europa. Daí na pergunta de quem vai ganhar as eleições, tu perguntaste nas europeias. Exato. Ou seja, se Porque calhar o Parlamento Europeu até é uma área mais interessante para ti do que, digamos, o Parlamento. O Volt eu pensei, eu quero contribuir para a União Europeia. Pá, é um desafio extremamente difícil para quem tem as minhas competências, que eu sou um gestor. O que é que eu vou gerir que contribui para a União Europeia? É difícil. E então decidi, não, eu tenho de entrar pelo mundo político, e o Volt é um partido pan-europeu, portanto temos só 300 membros em Portugal, mas temos 30 mil na Europa, temos 100 e tal pessoas eleitas em vários países. Quer dizer, é um partido, e é um partido único, é o único partido que tem uma mensagem central e que tem um pensamento central e que agrega as pessoas neste pensamento central. Mas desculpa, o que é que isso significa? Que eu não, Portanto, tu não tens... Como é que funcionam as europeias? Tu votas no PS ou votas no PSD, tu provavelmente não, votas no PSD ou em quem seja, e depois eleges cá uns deputados que depois chegam à Europa e se juntam ali nos Frankensteins de grupos europeus que são mais ou menos parecidos, mas nem tanto. E depois então na Europa tomam essas decisões. Se tu pensares nos Estados São as Unidos... coligações, digamos, no Parlamento Exato, Europeu. nos Estados Unidos é ao contrário, tens um partido democrático, um partido republicano, tem presença em todos os estados,
mas obviamente já estão alinhados com uma linha partidária. O Volt é isso, é um partido que é pan-europeu, tem os seus capítulos em cada país, mas o pensamento, por exemplo, da agenda de campanha para as europeias foi definido pelo Volt Europa. Portanto, foi desenhado quais é que são as políticas. Então é quase um franchise. Quase, pá, sim. Já é um podcast de negócios, vai ser É isso buscar mesmo, as coisas é um franchise. empresariais, É um né? franchise. Pá, queres abrir um e tal, dizem-te logo: olha, nós damos-te as batatas fritas e está aqui o desenho do menu. Né? Mas tu tens liberdade para no teu restaurante, no teu país, não é? Fazeres uma linha, mas desde que vás de encontro às normas do. Estás dentro das guardrails, podes depois ajustar às circunstâncias locais. E portanto eu candidatei-me ao board europeu e fui eleito agora há um mês. Portanto temos um board de 9 pessoas do Volt Europa e eu fui eleito. Neste momento Portugal é um país em que ainda não temos representação. Eu acho que temos de ter representação e acho que podemos ter representação, e 2024 é o ano crítico, porque tens as europeias e as nacionais, portanto ou é ali ou não é. Agora eu percebi porque é que se chama Volt Portugal. Eu não sabia disso. E então eu vim cá parar, mas eu gosto de Portugal imenso, obviamente, sou apaixonado pelo país, pá, eu adoro Portugal e quero fazer coisas boas por Portugal, também estive no SNS 24 por causa disso, mas o meu grande objetivo é um objetivo europeu e isto é parte desse percurso. Pois, mas a Europa é muito complicado, não é? Porque muitas vezes comparamos a Europa com os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos são Estados e depois dos Estados há um país. A Europa somos pequenos Estados também e depois podemos ser todos um país. Pá, mas a realidade europeia e a realidade americana é completamente diferente. Eles lá falam todas a mesma língua, têm cultura muito semelhante, nós falamos todos idiomas diferentes. Temos culturas bastante diferentes, apesar de serem próximas, né? Não vamos comparar com o Médio Oriente ou África ou seja o que for. Mas depois temos disparidades económicas também muito grandes. Portanto, juntar esta caldeirada toda não é do que fácil. tu disseste também existe nos Estados Unidos. O cultural também existe, mas menos forte, e o económico existe sem dúvida nos Estados Unidos. Sim, tem estados que não têm nada a ver uns com os outros, né? Quer dizer, não são muito pobres, mas nós também não somos muito pobres. Tens outros muito ricos. A parte da língua é verdade, mas a Europa é um processo inconcluído. Então achas que é possível fazer uma coisa mais parecida ao americano e queremos isso? Eu digo-te o seguinte, era o que eu estava a dizer, em 1946 era impossível haver uma União Europeia nos próximos 50 anos, mas houve. Em 1990 era impossível haver uma moeda única, para toda a gente, you would be laughed out of the room. Yeah. E houve em 99 ou 2000, portanto chega ao virar do milénio e tínhamos a moeda única. Tem havido muitos milagres nesta construção da União Europeia. Agora eu tenho medo porque houve o Brexit, que foi a primeira vez que nós vimos kink in the armor e dissemos, pá, não, isto não é um given. A União Europeia pode-se desfazer. O Reino Unido estava lá desde antes de nós, não é? E agora também tiveste na Holanda a eleição que deu a extrema-direita e que eles também dizem que querem sair da Europa. E o meu principal antagonista, se tu quiseres, é a extrema-direita, porque são os mais anti-europeus de uma maneira que eu não consigo entender, apesar da extrema-esquerda também ser. São anti-europeus, mas não, se calhar não tanto no sentido territorial, mas mais no sentido, se calhar, ideológico, sempre que houve a abertura na Europa. Ou queres mesmo dizer que eles querem mesmo desmembrar-se? Não, eles são nacionalistas. Portanto, a extrema-direita centra-se na nação. Certo. Portanto, não faz sentido andarmos aqui todos juntos. E diz, eu não quero deixar que haja aí uns europeus, eles até descrevem o que se passa na União Europeia como se fossem uns burocratas não eleitos que decidem o que se passa no país. Que são eleitos e que são políticos e burocratas como também os nossos de cá. Mas pronto, portanto, eles atacam o funcionamento democrático europeu. Mas eu percebo, de um certo ponto, eu percebo a crítica do não eleitos, que é, tu quando vais votar para as europeias, estás a votar no partido, as discussões... Não, tu estás a votar para os deputados. Eu sei, mas tu estás a votar em Portugal, tu não estás a pensar no Parlamento Europeu, tu estás a votar nos partidos, estás a votar na conversa de sempre. Mesmo a discussão para as eleições europeias é muitas vezes discussão de política nacional. Mas eu acho que o problema aí está noutros termos, que é o seguinte: nós elegemos o Parlamento Europeu tem as suas funções. Funções essencialmente legislativas, não é? Portanto, que depois podem ser transpostas ou não para cada país. Mas ao contrário dos outros Estados democráticos, portanto, com o Parlamento no meio ao governo, no Parlamento Europeu isso não acontece. Quem decide a Comissão Europeia, que é na prática o governo, são os países diretamente. Ou seja, tu tens aqui um poder paralelo,
que é dos governos, não é? Que negociam os cargos e na prática negociam os cargos, não negociam mais nada, não é? Que é o que está ali em causa. Portanto, não existe tu não vês alguém à frente da União Europeia, portanto, da Comissão Europeia, que tenha uma visão para a Europa nos últimos tempos, não é? Portanto, não tens nada disso. São burocratas, efetivamente, mas são burocratas políticos, ou seja, são tipos de nomeação política, nomeados pelos governos da União, e que respondem muito pouco ao Parlamento. Ou seja, Estás a dizer é que normalmente nos países... eu acho que há um déficit democrático na União Europeia, isso que eu estou a Também dizer, claramente. Completamente, Portanto, eu também estou perfeitamente de acordo. Mas só para clarificar esse ponto, estás a dizer é a população em Portugal, por exemplo, nomeia o Parlamento e o Parlamento vota num governo. Certo. No caso da Europa, a população nomeia um Parlamento Europeu, E o mas Parlamento depois quem vota na Comissão, no governo, são os vários governos dos países que vão nomear a Comissão. Certo, portanto, ou seja, Portanto, o Parlamento Europeu nem sequer tem palavra, na ainda verdade. tens o Conselho Europeu, que são os primeiros ministros de todos os países e que cada um deles tem veto. Portanto, o funcionamento democrático, que é outro problema. mesmo, e nas finanças tens o Conselho de Ministros das Finanças, Exato, dos que é o ministros. que eu estava a dar há bocado. chantagear toda a gente a dizer eu veto aqui uma série de coisas, a não ser que. Eu concordo. Agora, o tema para mim fundamental é, eu volto a dizer, temos um projeto inacabado, não só no sentido de termos de integrar mais o mercado de trabalho, temos de ter um exército conjunto, temos uma série de coisas, mas também no sentido de o próprio funcionamento democrático a nível europeu tem de ser melhorado para aproximar os cidadãos dos Estados-membros todos daquilo que se passa lá. Portanto, eu estou perfeitamente de acordo com isso. Agora, a extrema-direita diz, isto é um projeto inacabado, tábua rasa, acabou, mas é o projeto, mas é voltar para a nossa nação. Não é tão extremo como isto, mas é mais ou menos a perspectiva deles. A minha perspectiva é, estão aqui algumas coisas que é preciso melhorar, vamos embora trabalhar para melhorar o funcionamento democrático da União Europeia. Portanto, num extremo, tu acreditas num país global versus partirmos os países e termos cada vez países mais pequenos. Portanto, existem estes duas Acho linhas que o Luís extremas não de falou pensamento. num país global. Eu Não sei, falei num país global. mas quando acreditas na Europa, significa que acreditas que os países podem trabalhar em conjunto. E em última instância, portanto, eu estou a dizer num extremo, podemos dizer, ok, às tantas a Europa também começa a trabalhar com os Estados Unidos em conjunto e conseguimos criar aqui uma coisa conjunta. E depois começamos a trabalhar com a África e também fazemos uma coisa conjunta. E no final, temos um país global. Sim, isso entra nas coisas que eu diria, isso é impossível, mas cá está. 1946 também era impossível a União Europeia. Não sei, mas eu não vou tão longe. Eu ficaria contente com a União Europeia em si integrar-se de outra maneira. E há muitas coisas, não é em tudo, mas por exemplo, no que aconteceu hoje, ou ontem, que foi o grande programa de como é que se trata migrants, e era uma das coisas que a União Europeia tinha de resolver em conjunto. Porque tu tinhas, no fundo, migrantes a entrar em vários países, independentemente, e aquilo era gerido de uma forma bastante descoordenada. Quando, no fundo, eles até entravam num país para ir para outro. Portanto, obviamente, o que eles queriam era chegar à Europa. E agora, finalmente, eles puseram uma política que já é um passo na direção certa, que saiu agora mesmo, em que se um Estado-membro tiver um inflow exagerado ou desproporcional de migrants, os outros Estados-membros podem ou receber alguns desses migrants no seu Estado, ou então dar uma compensação financeira a esse Estado-membro. Dito de outra maneira, de repente tinhas a malta toda de Marrocos a aparecer aqui à porta, tudo a precisar de entrar por razões válidas. A gente só tínhamos que abrir a porta para eles continuarem para a Alemanha, que é onde eles querem chegar. Exatamente. O que se passa agora é... o que vai acontecer agora é os outros Estados-membros, por exemplo, a Alemanha, das duas uma, ou diriam, então nós ficamos com uma proporção adequada dessas pessoas que estão a chegar a Portugal, ou então vamos dar dinheiro a Portugal para ajudar a apoiar a integração dessas pessoas no país. Portanto, há já aqui uma solidariedade europeia, um passo no bom sentido, a meu entender. Eu não sei se é um passo no bom sentido, não sei onde é que isso vai levar. Se calhar, desse ponto de vista, o grande erro estratégico cometido pela União Europeia foi, na altura certa, não ter admitido a Turquia na União. Acho que se a Turquia tivesse entrado na União Europeia, estamos a falar em anos 90, não é? Se calhar a Turquia hoje seria diferente e se calhar a União Europeia seria muito diferente hoje e o problema da imigração não seria visto da mesma forma. Porque, se calhar a extrema-direita também não tinha os argumentos que tem hoje para acenar com o fantasma da imigração, não é? Mas a extrema-direita, de repente,
tem essa bandeira para assinar por causa daquilo que nós estávamos a falar também, que é as pessoas sentem que têm menos poder de compra, sentem que é difícil encontrar um trabalho onde são bem pagas, e quando veem muitas pessoas entrar no país, pensam, eles vão ficar com o meu trabalho. Essa é a bandeira principal, sempre foi a bandeira principal da direita verdade. extrema, não é? É verdade. O nacionalismo é nesse sentido. E, portanto, isso comprova mais uma vez o sentimento das pessoas que estão a ver pior. E comprova também o sentimento das pessoas que estão a chegar, que querem vir viver melhor. Porque assumem que nos países onde eles assumem, e se calhar provavelmente com muita razão, a vida é muito pior lá. Repara, é muito E eu diria, só adicionando ao que tu disseste há bocado, que se calhar o maior erro da União Europeia, talvez essa questão da Turquia, mas eu acho que o maior erro foi nós nunca olharmos para lá da União Europeia e percebemos que todos os países que estão à nossa volta, né, e todos os conflitos que nós temos à volta da Europa acabam por vir bater à nossa porta. Porque quando tu vives num país destruído, no caso, por exemplo, da Síria, né, guerra constante, um país com pessoas altamente instruídas, né? Ou o Se eu Líbano. vivesse lá, ou o Líbano, O se eu Líbano vivesse foi. lá com Eu a estou a minha falar no família, Líbano porque a Europa participou ativamente na guerra do Líbano, não é? exato, se eu vivesse lá com a minha família, né, e tivesse o país todo assim bombardeado, não há segurança. Claro que eu me queria ir embora. E sim, eu queria ir para a Europa, né? E com as skills que eu tenho, médicos, cientistas, seja o que for, eu ia arranjar bons trabalhos. E obviamente pessoas que nasceram na Europa não iam ter trabalhos porque eu ia ter alguns desses trabalhos. Não há dúvida que esse problema. Eu não acredito que a medida que foi tomada vai resolver, seja aquilo que for. Não vai resolver nada. Eu acho que nós estamos perante uma situação em que temos que repensar tudo a esse nível, não é? Porque a imigração não vai parar, vai se intensificar. Se acreditamos que há alterações climáticas e elas vão ter impactos muito grandes, sobretudo no norte da África e na África subsaariana e toda aquela zona, portanto, vamos ter maior pressão ainda sobre a Europa por causa disso. Os conflitos que há no Médio Oriente não ajudam nada e vão intensificar ainda mais essa imigração. Portanto, eu estou por ver quantos palestinianos agora vêm para a Europa. De certeza que eles preferem vir para a Europa do que ir para o Egito, não é? Tens muitos, inclusive muitos israelitas. Israelitas, mas por outras razões, não é? Ou melhor, É sempre as mesmas razões, é conflitos ali, não é? É segurança. Portanto, isto não se resolve. Lá está, isso parece uma meia medida, não é? A dizer, olha, nós podemos ficar com alguns imigrantes, sobretudo aqueles que forem mais instruídos, e que a gente consiga resolver os nossos. Imagino que não possas escolher, mas sim. Mas ok, mas mesmo que não escolhas, eles vêm para cá porque a gente até precisa de alguma mão de obra, não é? Não queremos demasiado, mas temos aqui as casas de banho para limpar e precisamos de alguém que o faça, não é? Mas os outros, vocês fiquem lá e tomem lá dinheiro. Portanto, às tantas temos, falaste em Marrocos, mas cá temos a Espanha cheia de marroquinos porque eles não conseguem sair de lá, a Espanha a receber dinheiro para manter lá os marroquinos nas suas fronteiras. Quer dizer, isso não lembra o diabo, não é? Isso vai correr mal. Portanto, Eu diria isso, há duas maneiras de escrever. É meia deixa- medida ou é um passo na direção certa? Sério, Acho que é um passo na Foi o que direção tu certa. disseste, é um passo na direção certa, sim. Pois, não sei se é um passo na direção certa. A questão é assim, qual é o limite que nós conseguimos acolher? Ou seja, podemos agarrar nas pessoas todas e trazê-las para a Europa? Mas imigrações sempre houve, Tás. Eu Isso sei. sempre aconteceu. Mas nós nunca tivemos tantas pessoas ao mesmo tempo no planeta, né? Portanto, agora quando há uma migração, o número de fluxo de pessoas é muito maior. Pá, e nós vemos os conflitos que há, obviamente muito motivado por movimentos e canais, mídia de extrema-direita. Mas em países como a Dinamarca, há bocado estavas a falar da Dinamarca, né? A quantidade de pessoas que não são originalmente dinamarqueses, e tu vês as discussões e vês a quantidade de filhos que eles têm e a quantidade de filhos que os europeus têm, né? Eles vão acabar por ser mais. Uhum. E se eles não se integram, né? Ou se nós não os conseguimos integrar, ou se não é a mesma cultura, a cultura dos países mudam. E eu não estou a dizer que isso é mau, estou só a dizer que é uma realidade. Sim, mas se tu pensares bem, a própria União Europeia e o mercado de trabalho livre ou comum tinha muito esse medo. Era o medo principal, porque nós nota-se logo que eu não quero ser eleito, porque as frases que eu às vezes digo, mas nós somos os marroquinos da Alemanha. E a Alemanha dizia, o quê?
isto, então agora chega aqui qualquer tipo de Portugal ou de Espanha e vem aqui trabalhar e é igual, em termos de contratação, é igual a um alemão, não precisa de autorização, não precisa de nada, chega aqui e está a trabalhar. Isto vai ser uma enchente, vai-se mudar, vão-se mudar 10 milhões de pessoas para a Alemanha. E não foi isso que aconteceu. Portanto, Sim, mas também estás a comparar Portugal, né? Ainda agora falamos que Portugal está na nata. Nós estamos a falar de países como a Síria, a Líbia. eu sei, claro. né? Só estou a comparar porque na altura em que se criou o mercado comum e laboral comum não era assim tão trivial que nós estivéssemos na nata. Mas é um ponto válido. Aquilo que me parece é o seguinte: há duas linhas que infelizmente são divergentes e que não têm de ser, porque pessoalmente eu entendo as duas. Porque há uma linha que quer dizer, temos de controlar isso ou até parar isso. Portanto, no extremo, Não, o extremo é parar. o extremo é parar, não entra mais ninguém. Vamos acabou. falar nos extremos, que é para se perceber um bocado a Sim, questão. o extremo não me parece razoável, porque não é. Eu entendo o que as pessoas dizem, mas isto entra muito na moralidade das pessoas. Eu sou uma pessoa que vê a solidariedade como uma obrigação humana e há pessoas pelo mundo fora que precisam de muitas coisas, e eu também, por ter vivido em tantos países, vivi em país 7 ou 8 ao longo dos anos, acabei por começar a ver as pessoas todas como iguais, que é o que são. Intimamente somos todos iguais e tenho N amigos libaneses, israelitas, por aí fora. E portanto sinto que é quase uma obrigação moral nós termos algum tipo de apoio às pessoas que estão à nossa volta, da mesma maneira que se eu vivesse num prédio e ao lado estão pessoas a morrer à fome, ou noutro sítio estão pessoas a morrer à fome, eu tinha de fazer alguma coisa. Portanto, essa parte do fecha e não quer saber, nós estamos aqui no nosso e eles que se cuidem, não se enquadra com a minha maneira de ver a vida. Até porque o eles se cuidem tem muito a ver com nossas mãos. Não só tem que ver, não só em nossos parte, interesses. tivemos em parte alguma culpa, temos alguns interesses, e quando eles não se cuidarem e aquilo rebentar, também vamos sofrer na mesma, seja bem ou seja mal. Portanto, temos também benefício em apoiar. Mas tu tens a hipótese do fecha, ou no extremo fecha, ou então atrasa, e tens a outra linha de ação que é Abre. o integra. Mas não é o Não, abre. não é. Isso não é o extremo. O extremo é abre. Não, tá bem, e deixa pronto. entrar. Mas em termos, isso não é ação, isso é quase o. Sim, está bem. Essa parte, eu também uma não vou tão opção. longe. Agora, parece-me muito importante que nós façamos um bocadinho das duas coisas, que é controlar a entrada naturalmente, porque se de um dia para o outro houver uma enchente pode ser problemático. Mas como é que controlas a entrada? Isso é que eu não estou a perceber. Em que sentido? Controlas como? Deixas passar quem? Em que sentido? Nós controlamos a entrada como? Como? Estás a falar do quê? Dos barcos que. Onde? Sim. Os barcos do Mediterrâneo Claro, que vêm cheios claro. de gente e não sei o quê. Sim, aí não controlas. Consegue-se Não controlas, controlar. Consegue-se controlar, porque tu consegues. Afundas os barcos. Não, isso, tu consegues não os deixar entrar e condenar as pessoas à morte, que está a ser feito e que é completamente inenarrável. Aquilo parece, o Mediterrâneo está a ficar um cemitério de pessoas e não é, obviamente isso não é aceitável, mas tu podes controlar na origem de outra maneira, da mesma maneira como os Como é Estados que tu Unidos controlas na origem? Na origem, sim. consegues controlar na origem. Outra vez, tens maneiras Ok, with afundas the os sword barcos e que with the carrot. estão atracados. Que é para eles. não Houve vais quem afundar. propusesse. Eu estou a dizer isto porque houve quem propusesse isso. Bombardear na costa da África os barcos que são usados pela imigração. Ou então fazer barcos legais, mas que os pontos de partida são nos países onde eles estão, onde existem sítios onde as pessoas podem ir e dizer eu quero ir para a Europa, e aí tens um programa onde tu tens de fazer alguma coisa às pessoas e depois as pessoas são levadas em barcos com condições. Por exemplo, isso é Mas controlar. isso- Acho que mas isso é Havendo uma abrir. entrada, Isso é havendo- abrir. Não, é controlar. Abrir. Mas como é que tu controlas? Repara, vem uma família de 5 pessoas. Eles entram ou não entram? Não vem uma Como é que tu família. A controlas? família quer vir Quer e vir. vai a um centro. Sim. Imagina, em Marrocos tens um centro numa cidade e tu vais lá e dizes assim: eu quero ir para a Europa, a minha família quer ir para a Europa. Sim. E depois passas um processo, Qual o processo? Quando O for processo, aprovado- em última instância, vais ter que dizer sim ou não. sim, certo? Ou então eles vão lá de ficar durante anos à espera, que é o que vai acontecer, Certo. anos à espera de poderem entrar. Certo. Portanto, vamos ter acampamentos gigantescos, centros de quase campos de concentração nas fronteiras da Europa, das pessoas à espera para entrar. Campos de Isso não é o refugiados. Não extremo. precisas de ir para tão agressivamente. Sim. Hã? Sim. Campos de Campos de refugiados. refugiados, as pessoas à espera para entrar. Sim. É isso? Eu não É estou a isso dizer nós que é ou não é, nós estamos a discutir ideias. Opções. Pá, a melhor opção era eles poderem ter desenvolvimento nos países deles e terem, Essa é a terem melhor de capacidade, terem capacidade para sobreviver lá. Mas não também é? sabemos que despejar dinheiro lá não ajuda nada.
Pois. De qualquer forma, há coisas para fazer para tentar. Há práticas Mas muito tu vais, desumanas para, que para mim não tu são vais fazíveis. para a Europa e o que é que tu fazes com a imigração? O que é que eu faço com a imigração, eu, Luís? Tu, Luís. A mim parece-me que a parte que tem de ser, em primeiro lugar, tem de ser gerido centralmente. Portanto, isto foi um passo na direção certa, mas devia ser ainda mais, que é uma pessoa entre onde entrar na Europa, a distribuição das pessoas que são consideradas refugiados é uma distribuição que é feita segundo uma fórmula acordada por todos os Estados-membros, de maneira a ser distribuído equitativamente. Até porque há livre circulação e na prática Não, é porque isso, não há né? laboral, não há. Laboral. Se Tem- tu fores tem- imigrante, não tens mobilidade laboral, só Não. se fores europeu. Então Por exemplo, imagina a minha que mulher tens- não pode aparecer na Alemanha a trabalhar. Ok. Imagina que tens 2 milhões de pessoas que querem entrar na Europa. Uhum. Estão às portas, querem entrar. Como é que se faz? Nós temos uma mistura do fecha, porque o volume que vem de barco não é tão substancial. Não consegues ter 2 milhões de pessoas a entrar com barquitos, de repente, não é, o volume não é esse. Portanto, isto seria provavelmente por terra. E faz aquilo que se faz muito, que é tu acabas por ter, idealmente longe da fronteira, mas frequentemente na fronteira, uma espécie de campos de refugiados em que as pessoas ficam temporariamente e tu dás apoio para manter as pessoas lá. São porque centros de triagem, né? Exatamente, sentes triagem e tentas que tenham as melhores condições possíveis para serem sítios humanos e decentes para se viver. Do lado de cá, tens de trabalhar muito mais aquilo que é a integração e a aprovação de imigrantes, e que está pouco trabalhado em todos os Estados-membros. E faz uma diferença enorme, não só porque é o tal dever solidário, etc., mas porque é no nosso próprio interesse. Pelo tema que nós estávamos a falar, muitos destes refugiados, as pessoas imaginam, isto é pessoas sem qualificações. Não é nada verdade. Uhum. Muitos deles são muito qualificados e nós precisamos de mão de obra qualificada em várias áreas. Porque também há aquela perspectiva de quase há um número fixo de empregos, mas não é assim que a humanidade funciona. Não há um número fixo de empregos. Quanto mais pessoas há, mais dinamismo há, mais energia há, mais cria oportunidades de trabalho e desenvolvimento. Portanto, eu não sou nada. Não, zero-sum game. Não, problema- zero-sum game. Repara, Estou- Luís, o problema é que nós estamos neste momento a navegar contra a corrente. Quem? Europa. Porque nós estamos num período de desindustrialização da Europa, claramente, não é? Portanto, por um lado temos uma desindustrialização, que significa que não precisamos... se nós estivéssemos num período ao contrário de industrialização e de crescimento económico e não sei o quê, ias precisar de mais mão de obra e mais gente e podias integrar essas pessoas, porque integrar significa dar-lhes trabalho, não é? Não é dar-lhes subsídios, é dar-lhes trabalho, porque senão vais alimentar novamente todo o clamor e toda a contestação da extrema-direita, não é? Porque é muito fácil dividir as pessoas entre nós e eles, não é? Portanto, é muito fácil. O nós e eles, é sempre fácil. Eles são os maus, nós somos os bons. Portanto, por outro lado, temos uma oportunidade também para essas pessoas, que é o facto da população europeia estar a envelhecer dramaticamente, não é? Portanto, muito rapidamente, que tem a ver também com o que o Tocha disse. Temos menos filhos, a população está envelhecida, há muita gente que nos próximos anos se vai reformar e vai deixar a vida ativa. Portanto, vais precisar de mão de obra, porque eles não têm novas gerações suficientes para colmatar isso, provavelmente. Também não acredito que a inteligência artificial vai substituir os empregos todos, portanto vai haver muito trabalho para fazer. Portanto, eu acho que tem que haver uma estratégia a esse nível, é perceber o que é que nós temos, o que é que nós precisamos, vamos precisar efetivamente no futuro, porque senão vais ter campos de refugiados do lado de lá da fronteira, ou vais ter campos de refugiados do lado de cada fronteira. Mas eu acho que aí há... sem condições para as pessoas viverem. Eu concordo com o que tu disseste, mas há aí um ponto muito importante no que toca à extrema-direita, que é que nós temos que perceber, que é, se este movimento acontecer, e eu acho que vai acontecer, não há forma de não acontecer, portanto, entrarem mais pessoas na Europa vindas de fora, a nossa cultura vai mudar. E o que a extrema-direita defende é que não quer mudar a cultura, não é? Portugal, o português é isto, não é? Mas se nós deixamos entrar 500 mil de brasileiros, mais não sei quantos 500 mil de outra cultura, mais outra cultura, as nossas culturas vão se misturar. E os portugueses vão casar com brasileiros que estão cá em Portugal e com marroquinas e com marroquinos e seja o que for, nós vamos nos misturar. E a nossa cultura vai mudar, o nosso país vai mudar. E qual é o mal nisso? Exatamente. Essa é que é a questão que as pessoas têm que perceber.
não tem problema, mas as pessoas têm medo. E eu acho que é aqui que navega a extrema-direita. É exatamente neste ponto. No lado cultural. É um lado cultural. O lado cultural para mim é identidade, mais fácil. O a lado identidade económico da é mais pessoa. difícil. Pois, talvez. Percebes? Eu acho que este é o ponto É que nós em que eles vão Portugal, pegar sempre. nós em Portugal até temos tido a sorte, não é? Para já não somos vistos como o local para onde eles querem vir, diretamente. E depois a grande imigração que temos são de países que falam português, não é? Uhum. Portanto, ou são países africanos que falam português, ou é o Brasil. Portanto, isso do ponto de vista cultural. Sim, mas por exemplo, na Dinamarca já não tens essa questão, né? Na Dinamarca não tens essa questão. Portanto, Na Bélgica, na Holanda. os países nem na nórdicos têm muito mais esse problema, até porque não foram países coloniais, não é? E portanto, nunca se defrontaram com essa diversidade cultural. E é por isso que eu acho que os países de extrema-direita nestes países têm mais força, porque lá a identidade cultural é branquinho, loiro, de olhos azuis. Uhum. Né? E se tu começas a receber pessoas de outras culturas e elas começam-se a misturar, o branquinho, loiro, de olhos azuis vai desaparecer. Uhum. Ou pelo menos não vai ser a norma. Uma tragédia. E ou as pessoas... Mas é que as pessoas têm que aceitar isto vais e têm ter que o perceber que pretinho isto de vai olhos azuis. acontecer. Fica E tudo não no tem mal Brasil, eu nenhum. também acho. A parte da extrema-direita varia de país para país, porque a extrema-direita na Europa Central, na Alemanha, na Holanda, está muito focada nesse tema de imigração, ou migração. Em Portugal é menos, porque em Portugal as pessoas na rua não sentem com a mesma intensidade que isto está a ficar cheio de imigrantes. Sentem um bocadinho em relação ao preço das casas e aos imigrantes com mais dinheiro. O tema cá que eu tenho visto mais tem sido um tema muito mais virado para o antagonismo à classe política e o tema da corrupção e o tema, no fundo, isto é tudo uma bandidagem que está a encher os bolsos. Esse tem sido o grande foco deles cá. E depois há sempre a parte do patriotismo, que isso é um grande erro, a meu entender, é um grande erro da esquerda. Porque a esquerda, ao tornar tudo o que é patriótico ou tudo o que é cerimonial da nossa cultura, por exemplo, Natal e não sei o quê, tornar isso tudo uma coisa que tem vertentes muito erradas, empurra imensa gente para a extrema-direita. Deixa o território inteiro do patriotismo e do Natal o território da extrema-direita. Pá, tu dizes que o Natal é território da extrema-direita é uma coisa que estás a perder a batalha. Ou dizer que amor a Portugal, eu adoro Portugal, é uma coisa que se tu dizes esta extrema-direita estás a Não sei perder porque a é que tu batalha. dizes isso, o Pai Natal é vermelho. Exatamente. Aí é que eles estão a ganhar cá, parece-me. E é um erro de esquerda. Porque quando uma pessoa vê uma imagem da Torre de Belém e aparece alguém a dizer pá, não podes pôr isso não sei onde, porque os descobrimentos, diz pá, por ter uma imagem da Torre de Belém não quer dizer que eu seja apologista de escravatura e tráfico humano que se passou em 1560. Pá, é um momento nosso, pá, deixem-me em paz. E quando há reações de esquerda fortes demais, eu acho que acabam por dar um tiro no pé e por estarem a empurrar pessoas que são até moderadas para uma sensação que só ali na extrema-direita é que podem dizer que gostam do Natal e de Portugal. Eu acho que vocês no Volt têm um desafio bastante acrescido pelo facto de tentarem encontrar tons de cinzento num mundo em que é cada vez mais polarizado, que é cada vez mais branco e preto e branco, né? E eu sei o vosso posicionamento, do que eu estive a ler, né? Vocês não se posicionam nem à esquerda nem à direita, na verdade existe uma mistura de várias coisas, né? Acreditam têm uma ideia específica, mas o mundo, o que caminha, e constantemente nós falamos sobre isso, é extremos. É Trump, Biden, é Rússia, Estados Unidos, ou China, Estados Unidos, né? É cada vez mais polarização, ou estás com os israelitas ou estás com os palestinianos. You're with me or you're against me. Porque isso é sempre mais fácil. Eu acho que vocês têm um grande desafio aí. Vai ser muito difícil. O lado otimista diz, pá, se calhar consegues ir buscar pessoas aos dois lados. O lado pessimista diz, pá, provavelmente não consegues ir buscar ninguém. Eu acho que há um grupo ainda significativo de pessoas que se consideram moderadas e gostam de pensar nos temas um a um, sem ideologia, só pelo mérito do raciocínio em torno de um tema, e que neste momento estão desiludidas com o que se passa nesse centro político, porque tens um PS que vem de umas histórias um bocado complicadas e de 8 anos acima de tudo de estagnação ou de perda de oportunidades, e depois tens um PSD que está ali, uma liderança com a qual me custa identificar mesmo pessoalmente, não atrai, e portanto sentem-se ali perdidas, mas não querem ser empurradas para os extremos.
E eu acho que é capaz de haver ali um conjunto de pessoas que acabam por votar em nós. Bem, nós não queremos a maioria absoluta, não é? Ah, não? Não é esse o objetivo? Precisas de um grande Não, trombone para fazer exato. passar a mensagem. Exatamente. Pois, o problema depois é esse. É por isso que estávamos a falar dos 25 partidos que existem em Portugal, não é? Se tu não tens assento no Parlamento e não tens a exposição mediática que aqueles partidos lá têm, é muito difícil chamar a atenção, não é? Muito difícil. Nós temos uma coisa que foi muito gira. Vocês sabem que é o Edson Ataíde ou não? É um marketeer muito bom que fez há ata de anos aquele anúncio da Telecel, que era do pastor com as ovelhas. E Sim, é para mim. Exatamente. Ele fez esse e depois fez também a O campanha. Ataíde, sim. Sei Ele que é. fez a campanha do Guterres, depois o Razão e Coração, a segunda campanha, quando ele teve 44%, teve assim da maioria absoluta e foi uma boa campanha. E ele não tem estado muito envolvido em política há 25 anos, não é? Desde 99, acho que foi a segunda do Guterres. E nós falámos um bocado com ele e dissemos-lhe precisamente isso, que é o que nós estamos a tentar fazer é muito difícil, porque é fácil ter mediatismo quando estás nos extremos e vais partir loiça. É muito difícil ter mediatismo quando estás ali no moderado e és uma pessoa moderada. Tens de ter um pensamento analítico, com calma e por aí fora. Muito difícil, é um eufemismo. Pois, como é que se faz isto mediaticamente? E ele adotou-nos um bocadinho. Obviamente não tínhamos dinheiro para pagar o que são as FIIs. Ele é muito, muito bom e o partido não é muito, muito rico de todo. Mas ele adotou-nos ali um bocadinho e está a trabalhar connosco para ajudar na campanha, que eu acho que vai fazer imensa diferença. E vamos conseguir ter ali umas mensagens que há um bocadinho mais cativantes, apesar de serem moderadas. Pois, a cena é essa. As pessoas não sei como é que as pessoas reagem a mensagens Sem moderadas. sangue? Não, Sem sangue, suor e lágrimas? sem sangue, suor e lágrimas, sim. Em Churchill. Está bem. Luís, cá estaremos para ver. Já só falta um mesito para as eleições e veremos. Espero que... Pá, eu acho que quantos mais partidos houver e mais pluralidade de ideias, sinceramente, melhor. Se acabamos com esta dicotomia sempre da mesma coisa. Olha, obrigado por teres vindo mais uma vez. Obrigado por esta conversa. Malta, obrigado a vocês se aguentaram até aqui. Pá, boa. Partilhem este episódio com alguém que precise deixar de ser tão extremista e quer ouvir um bocadinho destas ideias. E já sabem, deixem o comentário, deixem-nos o like e até para a próxima. Obrigado, Luís. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Obrigado. Dani. Eu podia ficar à conversa mais 3 horas. Gosto imenso de falar. Control.